Já estou com saudade já dos irmãos. Quase que eu já aprendi a língua aqui do sul. Estou treinando o Bá e o Tchê. Barbaridade. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1. O livro do Eclesiastes, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 11. Eclesiastes 1, do 1 ao 11, todos acharam? Amém? Assim, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isto é o que há de ser. E o que se fez, isto se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Já foi orado aqui. O título da nossa mensagem se baseia em Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu estou ouvindo um pouquinho de eco aqui, não sei se sou eu. Tá, um pouco de eco, pessoal do som aí. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, a Bíblia tem passagens maravilhosas para você ler. Você lê certos salmos de cânticos, você lê certas passagens das cartas de Paulo, você lê lá Romanos capítulo 8, e tantas passagens gloriosas que nós lemos e nos alegramos. Tem até algumas que são selecionadas, né, que as pessoas guardam e fazem aqueles cartazes ou aquelas firulas para enfeitar a casa com aqueles versículos muito bonitos, que muitas vezes até parece um pouquinho de confissão positiva, né? Aquele versículo para você ficar repetindo, para ver se as coisas vão dar certo naquele dia. Então você vai lá e repete o versículo como se fosse uma espécie de mantra. Em muitas casas de não crentes você encontra lá o Salmo 91, que eu costumo dizer que é o Salmo das páginas amarelas, porque fica ali naquela página só, a pessoa nunca muda, e aí vai criando pó e amarela, o Salmo fica todo amarelo. A minha irmã tinha uma Bíblia que o Salmo, só o 91 era amarelo, as outras páginas eram brancas. A pessoa pensa que aquele Salmo 91 ele vai espantar sozinho os espíritos, não é? Se deixar aberto, o demônio vai lá e lê e sai correndo, porque leu o Salmo 91. É como se o Salmo aberto fosse expulsar o demônio, né? E não a autoridade. Mas há passagens difíceis de ler. Há textos da Bíblia
que nós costumamos nos desviar deles. Há certos livros inteiros que nós lemos assim quando o pastor prega ou quando tem um estudo, mas nós evitamos. E um deles é Jó, não é? Você vai ler ali Jó, você lê, você até canta, mas não é fácil. É complicado, não é? Você lê aquele livro, você vira um amigo de Jó. Sabe qual é o amigo de Jó? Eles queriam achar alguma coisa em Jó que justificasse aquelas coisas que ele estava passando. E a tristeza deles é que eles não conseguiam achar. Se eles achassem, eles seriam mais felizes, porque aí haveria uma justificativa para explicar por que aquele homem estava sofrendo tanto. Mas como eles não achavam nenhuma justificativa, então o negócio fica pior. Se Jó, um homem justo, sofre tantas coisas, nós estamos perdidos. Se ele sofreu tudo isso, não tem chance para nós. E outro livro difícil de ler é Eclesiastes. Ou porque ele é mal interpretado, ou porque ele é bem interpretado. Quando mal interpretado, as pessoas pensam que é um livro que fala de uma forma pessimista a respeito da vida. E quando ele é corretamente interpretado, é pior ainda, porque ele fala que a vida é assim mesmo e você não tem nada para resolver e nada para fazer. São passagens difíceis de ler, como o Apocalipse, que fala do juízo final, sobre a ira de Deus sobre os homens. Passagens que Jesus fala do inferno e da condenação. Isso nem se pode pregar hoje. Falar de inferno, falar de condenação, falar de pecado, nem pode falar dessas coisas, porque este Deus afasta um pouquinho ou muito as pessoas. Então temos que falar daquelas passagens que as pessoas gostam de ler. É difícil ler Eclesiastes, e eu quero que você medite comigo, mesmo sendo difícil, e talvez seja mais impactante do que você pensa aquilo que eu vou falar. E por que nós não queremos ler Eclesiastes e estes outros livros? É porque esses livros nos perturbam, e nós não gostamos de ser perturbados. Nós queremos o conforto. Nós queremos ouvir o pastor falar de coisas que vão, meio que como uma palestra motivacional, nos fazer na segunda-feira, vamos mesmo, é isso aí, você vai conquistar, tudo posso naquele que me fortalece, né? Esquece que tudo posso na pobreza, tudo posso na riqueza, tudo posso na doença, tudo posso na saúde, tudo posso na tribulação, tudo posso na vitória. Mas nós não queremos ouvir o que as Escrituras dizem. Nós queremos que ela diga aquilo que queremos fazer e que queremos praticar. Nós não queremos ler Eclesiastes porque nós não aceitamos as suas conclusões. Porque se o livro estiver certo e nós não estivermos corretamente andando de acordo com as Escrituras, virá sobre nós um grande vazio. Porque tudo aquilo que nós depositamos a nossa esperança, porque todas as coisas que nós achávamos que eram importantes para a nossa vida, não são absolutamente nada. Não significam absolutamente nada. Tudo aquilo que você gastou a sua vida, toda a sua dedicação, toda a sua esperança, não tem significado nenhum se este livro estiver certo e você estiver andando erroneamente. As Escrituras são claras em nos ensinar
não só em Eclesiastes, mas em tantos outros textos, que o nosso coração não pode ser colocado nas coisas que estão debaixo do sol. E preste atenção nesta expressão, as coisas que estão debaixo do sol. É sobre isso que o autor está falando. Mas quais são esses ensinos das Escrituras que nos ajudam a não colocar os nossos corações debaixo do sol? Eu quero refletir com os irmãos sobre 5 motivos. Como eu tenho só 3 horas, de novo, vou tentar em 5 motivos que os estudantes de homilética e os sommeliers de pregação não me ouçam, não siga este sermão como exemplo. E eu também não estou muito me importando com os estudantes de homilética. O primeiro motivo para não colocarmos nosso coração em nada que há debaixo do sol, é porque tudo que há debaixo do sol é transitório, é passageiro, é vapor. A melhor tradução para esta expressão difícil do hebraico, que pegamos um pouquinho da versão latina, que diz vanitatum, vanitatis, vaidade de vaidades, mas na verdade é vapores de vapores. Você já viu um vapor, não é? Ele sobe assim, vai embora, e você não consegue pegar. É muito rápido, é muito transitório. E quando o hebraico repete uma palavra, geralmente, ou mais de uma vez, como nós vimos ontem, santo, 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 é porque é o máximo da santidade, porque o hebraico não tem superlativo igual no português. Então ele tem que repetir a palavra várias vezes para dar essa ideia de superlativo. Então quando ele diz vaidade de vaidades, é porque é uma coisa vã demais, ou seja, vapores de vapores, coisas que passam muito rápido. Então, se você põe o seu coração em coisas que estão debaixo do sol, saiba que isto vai passar tão rápido e você vai gastar a sua vida com algo que é só vapor. E você fala, mas isso está no Antigo Testamento. No Novo Testamento é só alegria, é só palavra positiva. Não, Tiago vai dizer a mesma coisa, inclusive usando a mesma palavra que acontece na tradução grega. A sua vida é igual a um vapor, Tiago vai dizer. Quem está na minha idade já com cabelos brancos, e outros que já passaram a minha idade, sabe que você dorme, né, bebê, e acorda com 50 anos, e a vida já passou. São os jovens que acham que a vida nunca vai passar, mas ela também passa para eles. Ainda mais hoje, né? Hoje, se você tem 20 anos, você já é tia. Os adolescentes já te chamam de titio. Se tiver 30, já é velho nas novas gerações. Mas significa que tudo é vão e sem sentido? Não é isso que o autor está dizendo. Ele está dizendo que tudo é transitório. E se você gastar a sua vida inteira com algo que é transitório, a sua vida vai passar por um motivo sem sentido. E é curioso que esta mesma palavra ocorre num texto em Deuteronômio 32, 21. Deuteronômio 32, 21 diz assim: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades. É a mesma palavra. Me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca, os despertarei a ira. Consegue perceber o paralelo? Se você colocar a sua vida naquilo que não é Deus, então isto é vaidade. Então isto é vapor. Seja lá o que for, se você colocar toda a sua esperança nos seus filhos, nos seus cargos, na sua autoridade, no seu dinheiro, nos seus títulos,
acadêmicos, em tudo aquilo que você acha que tem algum motivo e que tem alguma esperança de ser aquilo, o resumo da sua vida, você está criando ídolos, porque eles são vaidade, eles são vapores. Você está substituindo Deus por qualquer outra coisa, você está vivendo uma vida vã. Porque, como eu falei ontem, Deus não divide a sua glória com ninguém. Nem com seu cônjuge, nem com sua família, nem com seus filhos, nem com seus cargos, nem com seus diplomas. Seja lá o que for que você colocou toda a sua esperança na vida, isto está substituindo Deus, e isto é idolatria, e isto é vaidade. Qualquer coisa que tomar o lugar de Deus é vapor, é névoa, é idolatria. O segundo motivo para não colocarmos nosso coração em nada do que há debaixo do sol está no verso 3, que diz que tudo é desvantagem. O autor vai dizer, não há vantagem. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Veja, meus irmãos, quando se passou por algumas dificuldades, como os irmãos passaram e passamos em tantos momentos aí neste Brasil, nós percebemos que isto é verdade, não há vantagem. Aquilo que as pessoas achavam que é vantagem, isso se torna um nada diante de sofrimentos maiores, diante de dificuldades que nós não esperávamos. Nós percebemos que não tem vantagem nenhuma, porque pode acontecer alguma coisa que aquilo que você tinha sua esperança, isso deixou de ser algo vantajoso. E a gente tem um ditado aqui, né, que o brasileiro ele gosta bastante de levar vantagem nas coisas. Por isso fez muito sucesso no Brasil, já hoje nem tanto, mas num tempo, o tal do day trade, né? Você vai ficar rico, é só você investir, tirar dinheiro, investir, tirar dinheiro, investir, tirar dinheiro, vai ficar rico. Agora é o tigrinho lá, o jogo, não sei do que, as bets, não sei o que. Só vai lá, joga que vai ficar rico, não é? Todo mundo vai ficar rico. Todo mundo quer vantagem. E nenhuma dessas coisas acontece e dá resultado nenhum. Eu lembro uma época, tinha uma empresa dizendo que ia te dar dinheiro. Se você fizesse um cadastro lá, ela ia te dar dinheiro. E conseguia convencer as pessoas que elas iam ganhar dinheiro só se cadastrando ali. Depois eram aqueles velhos esquemas de pirâmide, que, diga-se de passagem, contaminaram as igrejas. Tem pessoas dentro de igreja perdendo dinheiro com jogos de aposta, porque eles querem levar vantagem. Eu não sou nenhum economista, mas todos devem ter um pouquinho de inteligência de que ninguém ganha dinheiro dormindo, nem apostando, e ninguém sai jogando dinheiro para as pessoas. Se tem alguma vantagem sem trabalho, sem esforço, sem suor, isso daí não é vantagem nenhuma. Mas o pregador diz que mesmo o nosso trabalho, que às vezes nós colocamos e achamos que tudo está centralizado nele, ele vai dizer, não há vantagem. Ó, o texto diz que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol. Se você coloca também toda a sua vida e a sua esperança, achando que é o seu trabalho, que é a coisa mais importante de todas as coisas, também você está colocando alguma coisa no lugar de Deus. O nosso trabalho é importante, mas Deus é mais importante do que o nosso próprio trabalho. Aqui estão muitos irmãos que deixaram o seu trabalho para ser pastor. Deixaram suas profissões para preferir o pastorado. Que disseram, eis-me aqui, envia-me a mim, e deixaram tudo para trás para dar preferência
Há um outro trabalho também, porque é trabalho, mas não podemos colocar nenhuma vantagem também no lugar de Deus. Senão você vai gastar toda a sua vida tentando enriquecer, como muitas pessoas fazem. E mesmo se enriquecer, o texto diz, isso não será vantagem. Você sabe onde está o índice de maior suicídio no mundo? Não é no Rio Grande do Sul, graças a Deus. É na Suíça, países escandinavos, onde não tem violência, onde as pessoas têm um salário altíssimo, onde elas têm assistência social, onde elas têm toda a prosperidade que se possa esperar. É o maior índice de suicídio do mundo, porque só estas coisas não trazem a felicidade e a esperança verdadeira, porque estão colocando alguma coisa no lugar de Deus. Então, não coloque o seu coração em nada que há debaixo do sol, porque o que há debaixo do sol é desvantagem. Terceiro motivo para não colocarmos o nosso coração em nada que há debaixo do sol, é porque tudo é repetição. O verso 4 diz, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Depois no verso 10 diz, há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. É comum acharmos que somos especiais. Todo mundo acha que é especial. E que os seus filhos também são, não é? Às vezes, nessas novas gerações, que está quase impossível dar aula, quem dá aula aqui sabe, está quase impossível dar aula porque todos são gênios, mas não conseguem decorar 22 letras do alfabeto hebraico, nem as 15 vogais e nem as 5 variações, mas são gênios. Mas o pai chega para o professor, fala, não, essa escola que não presta, meu filho é um gênio. Aí o professor fala, só que aquele não demonstra essa genialidade. Em outras tem um filme mais antigo que fala, não, na verdade seu filho é um idiota. É que você pensa que ele é um gênio, é um imbecil. Ele é um idiota, mas você não pode falar hoje que as crianças estão na idiotia. Porque todos são gênios. Todos os alunos hoje sabem mais do que o professor, porque eles consultaram na internet. Aí está dando aula, o aluno fala, professor, mas aqui na internet está falando que é diferente. Professor, aqui o chat GPT, o Gemini, o DeepSeek, sei lá que desgraça do inferno, do Satanás, da inteligência do demônio, diz que está... Não é isso não. Você fala, então corrija aí essa desgraça, porque é ele que está errado. Você sabe que a inteligência artificial tem cerca de 36% de alucinação. Sabe o que é alucinação? Ela vai te responder mesmo sem saber. Ela não, porque não tem ninguém lá, é um monte de palavra que é jogada. Não tem uma pessoa falando com você. Lamento te informar, se você estava fazendo terapia com ela, pare. Milhares de pessoas acabaram de ficar frustradas porque o chat GPT-5 está muito mais seco. E elas falaram, mas era a única pessoa que eu tinha para conversar. Não estou inventando, é verdade. Saiu o chat GPT-5, está muito mais rápido economizar energia de resposta e tal. Falei, mas é a única pessoa que eu tinha para conversar, estavam fazendo terapia. 36% de alucinação. Ela vai te responder mesmo sem saber nada. E você acha que está certo. Eu brinco com os alunos. Se você acha que o computador está ficando inteligente, é porque você é burro.
Se você vê que ele está ficando burro, é porque você está ficando inteligente. Porque é uma máquina que só responde àquilo que alguém muito inteligente programou. Então, tome cuidado, porque não é dizer que você é um tolo, que você não vale nada. Mas se sentir especial não vai fazer você se tornar especial. Você quer ser especial, então vai trabalhar, vai estudar, vai se esforçar, vai suar, vai ler, né? Tem um negócio que chama livro, não sei, tem gente que não conhece mais, ele é feito de papel assim, impresso, tem umas letrinhas preto no branco, às vezes outras cores. As pessoas estão deixando de ler e uma parte do cérebro delas está parando de funcionar, porque não está sendo usado. Mas o que o texto diz, olha, não pensa que você é especial. Não há nada de novo. Você não descobriu o Brasil. Você não inventou a roda. As coisas são como são e tudo que há é repetição. Vão surgir sistemas de pirâmide, vão surgir sistemas políticos, ideológicos, filosóficos, teológicos. Você vê alguns teólogos papagaiando algumas coisas e parece que ele é um grande erudito. Fala, meu amigo, isso aí o cara falou há 200 anos atrás, você só está repetindo o que ele falou. Pode ser que você saiba, pode ser que você não saiba. Irmãos, nós estamos ainda tentando entender Sócrates, Platão e Aristóteles. Escreveram no século VI antes de Cristo. Nós ainda não entendemos o que eles falaram. O pessoal brinca, a filosofia é Sócrates, Platão e Aristóteles, o resto é nota de rodapé. Nós ainda não entendemos muitas coisas que foram ditas, e as pessoas estão achando que são novidades. O pregador nos convida, não se iluda com novidades, porque as coisas são como são, desde que Deus criou, geração vai, geração vem, a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, o vento vai, o vento volta, faz a sua curva. A vida é repetição. E graças a Deus, irmãos. Porque os irmãos passaram por uma dificuldade aqui, não é? E quando nós passamos por uma dificuldade muito grande, o que mais nós queremos é a normalidade. O que mais nós queremos é que as coisas voltem ao normal. Quem fica procurando muita aventura vai ter grandes decepções, porque pode sofrer coisas muito drásticas e tudo que você vai querer, eu queria pegar o ônibus de manhã, lotado e apertado, né? Eu queria pegar a condução para ir trabalhar, eu só queria que a vida voltasse ao normal. E para quem acha que a mensagem do pregador é pessimista, desanimadora, vamos ver o que Jesus diz, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal.
Você sabe que foi Jesus que disse isso aí, né? Mas será que nós fazemos isso mesmo? Nós estamos com essa entrega total a Deus da nossa vida ou do nosso dia? Ou você já está pensando o que vai fazer segunda-feira? Provavelmente uns 70% já estão pensando, e aí, segunda-feira? Tem uns boletos lá que nascem, né? A minha impressora, por exemplo, está com um problema que só sai boleto dela ali. Só imprime boleto. Você já está pensando, né, e antecipando o problema. O pregador, ele é pessimista, ele diz que a vida não tem valor. Pelo contrário, ele diz, a vida tem muito valor. Todas as coisas da vida são muito boas. Então viva. Para de adiar a vida. Para de projetar só as coisas para amanhã. Quando eu casar, então, aí eu posso servir aqui a Deus, pastor. Não, casei, mas agora, quando eu tiver emprego melhor, então eu vou fazer as coisas de Deus. Quando eu tiver filho, então vai ser melhor. Quando meus filhos estiverem grandes, aí vai ser mais fácil. Quando tiver o neto, quando eu me aposentar, e a vida fica sempre para amanhã. E ela nunca acontece. Você já ouviu falar que o Brasil é o país do futuro? É verdade, é sempre do futuro, porque no presente não acontece nada. É sempre o país do futuro, porque se vive sempre um amanhã e nunca se vive o hoje. Está na moda os livros sobre estoicismo. Um monte de autor começou a escrever sobre estoicismo. O estoicismo tem muitas coisas semelhantes ao que diz aqui Salomão, só que sem Deus. E ele disse isso muito antes dos estoicos. Mas ninguém pega o Eclesiastes para ler, porque se falar de Bíblia, isso aí não dá muito valor. O Max Geringer, um antigo comentarista da Rádio CBN, um grande empresário, um dia leu uma passagem e falou lá, o fulano de tal, inventou um nome lá, disse isso. E aí começou a explicar. E no final daquele comentário, ele falou, olha, na verdade não existe este fulano de tal. Isto está no Eclesiastes. Só que se eu falasse que estava no Eclesiastes, você desligava o rádio agora. Então eu inventei um autor, então você acha que é uma grande palavra. Isso está na Bíblia. O Max Geringer tem um livrinho assim, que ele pega várias citações da Bíblia para falar de administração de empresa e de negócio. E muitas dessas passagens são sobre Eclesiastes. E quando eu comecei a pregar uma série de sermões, inclusive este, depois escrevi um livro também sobre Eclesiastes, eu percebi o quanto Jesus e Eclesiastes concordam. Que a gente pensa, o pregador que falou está lá no Antigo Testamento. Mas pegue o sermão chamado Sermão do Monte, que na verdade é um ensino do monte, capítulo 4, 5, 6 e 7. Na verdade, capítulo 5 a 7 de Mateus. Martin Lloyd Jones escreve um livro gigantesco chamado Sermão do Monte. E você vai ver as semelhanças com o que disse Salomão em Eclesiastes e o que diz Jesus. Meus irmãos, tudo é repetição. Não caia no golpe de que é algo novo. Tem muita coisa nova que é muito pior daquilo que já se foi. Tem muitas coisas novas que não têm utilidade nenhuma. Existe uma mania no mundo pós-moderno de negligenciar as pessoas que viveram na antiguidade como se elas fossem ignorantes e não tivessem conhecimento e tecnologia. Então, peça para eles construírem uma pirâmide hoje, com toda a arquitetura, vão ter grandes dificuldades. Quando fez 500 anos do descobrimento do Brasil, tentaram fazer um daqueles navios para comemorar, e o navio começou a afundar. Os portugueses atravessaram o Atlântico
Com a tecnologia da época, os caras engenheiros hoje não conseguiram fazer o mesmo navio. Há vários programas assim na Discovery Channel, National Geographic, tentando fazer armas do passado. E o cara não consegue, nem com a engenharia de hoje. Porque existia pessoas que eram muito avançadas na antiguidade, mas nós temos uma soberba de achar que somos melhores do que os mais antigos. Aquilo que é mais novo, sempre achamos que é melhor. Mas tudo é repetição. O quarto motivo para não colocarmos nosso coração em nada que há debaixo do sol é que tudo é canseira. O verso 8 diz: todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver e nem os ouvidos de ouvir. É quando somos mais jovens que nos iludimos, correndo atrás das novidades e das promessas. É sempre mais fácil atrair os mais jovens, né? Com certos pensamentos. Muitos movimentos que se disseram novidade na igreja e prometiam grandes crescimentos da igreja, só trouxeram divisões para a igreja. E as igrejas que já eram grandes, continuaram grandes e até se dividiram. E as que eram pequenas, pensando que aquela novidade traria um crescimento, não trouxe. E se voltou ao que era o que nós fazemos há séculos. É este mesmo culto, é o mesmo ensino bíblico, é a mesma Bíblia, é a mesma teologia que os nossos pais nos legaram. Mas as pessoas acham que as coisas vão acontecendo de novidade, de moda, e começam a se envolver com vários movimentos. A maioria dos movimentos se tornam sectários, porque as pessoas se apaixonam e se encantam facilmente. É um jovem que entra na faculdade e começa a ouvir algumas coisas diferentes ali do professor, e aí começa a se encantar com a academia, se afasta da igreja. É alguém que achou alguma novidade de oportunidade de negócio, gasta tudo que tem e acaba se dando mal. São movimentos que vão dividindo a igreja e as pessoas. Mas sabe qual é a boa notícia? É que isso tudo é canseira. Não tem hora que cansa. Não tem hora que você fala assim: meu, chega, eu não aguento mais ouvir você falar disso, pelo amor de Jesus, sai da minha frente. Parece, como a gente dizia antigamente, um disco riscado, né? Para os mais antigos, o disco tinha, para os mais novos, o disco tinha uma agulha. E aí, quando ele estava riscado, ele ficava repetindo aquela palavra, né? Porque a pessoa entra num círculo sectário e tudo que ela fala é sobre aquela palavra, aquela pessoa, aquela filosofia, aquela teologia. Estava conversando com o pastor Felipe, né? Sobre uma faculdade lá, que a gente conhece, de teologia. Mas só tem uma frase, cada 10 palavras, 11 é aquela palavra. Né? Ou alguns que falam de um determinado teólogo. Cada 10 palavras, 11 cita o nome do teólogo. Ele fala: vocês não conhecem um tal de Jesus? Por que vocês falam tanto do teólogo e não falam de Jesus? Vocês falam tanto de determinada filosofia, determinada política, mas não se ouve falar de Jesus. Uma vez eu, com a minha esposa, falei: vamos ouvir um... Na época existia um rádio também. Para os mais novos, rádio era um negócio que tinha... É difícil explicar, né? Saía só a voz. Você girava assim. Uma invenção bem antiga. Mas a gente tinha vários pregadores no rádio. Vamos ouvir o rádio, Kátia? E vamos ver quantas vezes o pregador fala Jesus, sem exigência. Ele não precisa ter uma profundidade teológica sobre cristologia.
Ele não precisa falar da encarnação, ele não precisa falar da ascensão. Não, o nome. Quando ele fala Jesus, a gente marca lá uma vez. Só, sem exigência teológica. Nenhuma vez, em 1 hora de programa, e nenhuma vez o cara falou o nome Jesus. E eu te desafio a olhar os pregadores do rádio e da televisão ainda hoje. E quantas vezes eles falam Jesus. A foto dele está lá. A campanha de não sei quanto que tem que doar está lá. O dia do milagre está lá. O nome dele aparece, mas o nome de Jesus, não. Mas tem uma hora que as pessoas cansam. A má notícia, meus irmãos, é que essa canseira pode passar e pessoas vão perder as suas famílias. Igrejas vão se dividir, irmãos vão brigar, vai haver cismas nas igrejas por causa da canseira que há no mundo e que as pessoas, elas colocam toda a sua vida nessas coisas sem prestar atenção de que são canseira. Eu já vi tudo isso acontecer, amizades se desfazerem, famílias se desfazerem, igrejas se dividirem, pessoas se decepcionarem, mas cansa. Essa canseira tem um lado bom porque revela que isso também é vaidade. Revela que isso tudo é vapor. O lado ruim é que essa canseira pode trazer muitas coisas irreparáveis. Há coisas que não dá para voltar atrás. Não dá para desfazer. Pessoas que morreram porque se afastaram da igreja, porque a igreja estava brigando por certos movimentos. Essas pessoas não vão voltar. Elas perderam as suas vidas por causa de uma canseira. O evangelho deixou de ser pregado porque a igreja estava brigando por questões teológicas. E ainda está brigando. As pessoas gostam de treta no YouTube, não gostam? Se tem treta, tem view. Se tiver treta, tem view. Tem visualizações. Mas isso salva quantas vidas? Isso converte quantas pessoas? Isso vai, na verdade, cansando até as pessoas. Saia nas ruas para evangelizar que você vai ver que as pessoas não querem ouvir falar de evangélico. Os evangélicos não estão dando testemunho. Elas não querem ouvir o nome evangélico. Tem alguns que odeiam os evangélicos. Oh, não me fala de evangelho. Não aguento mais. É um mau testemunho que as pessoas estão dando por causa de canseiras. É um motivo bom para não colocarmos nosso coração em nada que há debaixo do sol. Moisés escreveu um salmo, não sei se você sabe, Salmo 90. E o Salmo 90, verso 9, diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Oremos como Moisés, que nos ensina a contar os nossos dias. É interessante esta passagem. Contar os nossos dias. Presta atenção em cada detalhe que você está fazendo. O que você gastou o seu dia. Quantas horas você gastou no seu celular. E aí não tem tempo de ler Bíblia, né? Aquele livro de capa preta, que tem até umas letrinhas, às vezes pequenininha, né? Ah, mas eu leio no aplicativo. Ah, lê sim, tá bom. Vamos acreditar. Você leu a Bíblia inteira no aplicativo. Pode ser, mas também foi canseira, né? Ah, quantas pessoas que
há tempos atrás, analfabetas aprenderam a ler na Bíblia, porque não tinha todas essas coisas que nós temos. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de forma que encontremos coração sábio. Por último, quinto motivo para não colocarmos no nosso coração nada que há debaixo do sol, é porque tudo é esquecimento. O verso 11 diz: já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Tudo é esquecimento. Talvez este seja o maior medo do ser humano, ser esquecido. A conclusão do pregador é que tudo é esquecimento. Ou seja, você e eu seremos esquecidos. Ficou difícil agora, irmão? Você falou, não. Pastor. Oi? Só lá em São Paulo, né? Eu vou falar assim, não, pai. Ô, pastor, o meu filho não vai me esquecer. A minha filhinha me ama tanto. Ela não vai me esquecer. Meu irmão, ela já te esqueceu. Já arrumou um namoradinho. Lá dos 12 para os 13. A infância já... Uma outra pessoa, né? Quem tem filho mais velho, passou dos 12, 13, 14, parece que incorpora uma outra pessoa. Ela te esquece rapidinho. Aí você fala, não, mas o amor da minha vida, a minha esposa, o meu marido, não vai me esquecer nunca. Não é, meu amor? Aí ele vai falar, é, minha amada. Morre para ver. A média é 1 ano. 1 ano, às vezes 6 meses. Alguns falam assim, viúvo é quem morre. Quem está vivo não é viúvo. E aí já está com o namorado, já vai casar de novo. Você pensa que vai ser lembrado para sempre, mas você vai ser esquecido. Mas veja bem, você fala, eu vou escrever livros, porque aí vai ficar registrado as minhas ideias. Irmão, você vai escrever tem 1 bilhão que escreveu na sua frente. Você vai colocar, se você conseguir colocar o seu livro em alguma livraria, junto dele tem 1 milhão. Eu sei porque eu escrevo. Compra logo o meu, que ele vai ser esquecido logo, logo. Uma vez eu fui num colega que tem a livraria, eu falei, Zé, só que é o seguinte, você sabe que seu livro vai ficar aí, e que tem um monte de autor aí, né? Você vai concorrer com John MacArthur, com Philip Yancey, com... Aí eu falei, vaidade de vaidade, diz o pregador. Você também, mas eu vou deixar um legado. Má notícia, alguém vai escrever um livro melhor que você. Mas eu vou deixar um legado na igreja. Pastor, você vai morrer. Vão chamar outro pastor melhor do que você. E vão te esquecer rapidinho. Às vezes em vida, vão chamar o pastor melhor do que você. Às vezes sem você saber, depois tem uma assembleia para te excluir. Não, mas a minha igreja não. Aqui no sul não acontece. Nem no Brasil, é só na França. E o pastor Gilberto, aquele que tem 50 metros de altura, o Golias do bem. Ele falou, né? O problema da rede social é que você pensa lá, eu falo inglês fluente. O menininho fala 6 idiomas e aprendeu no YouTube, o desgraçado. Faz vários cursos. O cara, não, porque eu vi um menino dizendo, então, aprendi pasto aqui no YouTube. Eu vou treinar aqui para ver se vocês que falam pasto conseguem me entender. Aí o cara escreveu, você fala melhor que eu sou nativo, desgraçado. Aprendeu no YouTube. Então a gente fica se comparando, né? E para você ter a noção que
justamente sempre tem alguém melhor que você. E esta é a frustração, não é? Vai ter alguém maior, melhor, mais habilidoso, mais bonito. Isso tem feito as pessoas entrarem em depressão, né? Aumento de frustração, porque não conseguem atingir aquele padrão das redes sociais. Então, essa mensagem do pregador nunca se fez tão presente. Verso 11, já não há lembrança das coisas que precedem. E das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Você não lembra nem mais do que aconteceu semana passada. O Zygmunt Bauman, um grande autor de sociologia, judeu, ele diz, olha, quem é o famoso mais esquecido da semana? Calma, semana que vem tem outro assunto. Na outra semana tem outro assunto. Você vai ao cinema e senta do lado de alguém, tem um monte de gente tirando foto. Mas quem que é esse cara? Tem 5 milhões de seguidores, mas nunca ouvi falar. O outro tem 50 milhões de seguidores. Eu nem sabia que ele existia. Ah, mas todo mundo conhece, é todo mundo 50 milhões. Eu não estou nesses 50 milhões, o mundo tem muito mais. Mas ele é o famoso mais desconhecido da semana. As pessoas mal percebem que estão ocupando as suas vidas com questões que serão esquecidas na semana seguinte, ou no dia seguinte. Mas eu vou dizer para vocês, meus irmãos, que bom que tudo é esquecimento. E vou falar algo, talvez você pense que seja triste, mas não é. Nós precisamos ser esquecidos mesmo. Precisa vir alguém melhor do que nós. Nós precisamos fazer discípulos melhores do que nós. Este é o Evangelho de Jesus. O próprio Jesus falou, se o grande grão de trigo não morrer, ali não pode nascer o fruto. Eu vou para o Pai e vocês farão obras maiores do que eu fiz. A tarefa do Evangelho é criar discípulos melhores do que nós. Alguns líderes, alguns pastores, ou os que assumem cargos, eles se apegam tanto ao cargo, ao pastorado, aos títulos, que nada cresce à volta deles. Eles não fazem discípulos. Alguns ainda bem. Tem cara que é tão tranqueira que ainda bem que não faz discípulo. Então morreu, acabou, graças a Deus. Vai com Deus, mas vai. Que o diabo carregue. Porque ele não vai deixar seguidor, graças a Deus, que ele não deixou seguidor. Mas a vida funciona assim. Se você ficar guardando só uma pessoa na memória para sempre, você não vive. Os nossos pais vão morrer, nós temos a lembrança deles, mas também temos que esquecer, porque nós temos que prosseguir a nossa vida. Nós damos aula e fazemos discípulos para que eles nos substituam. Tem um pastor que falou de manhã, acho que foi ontem, né? Achei muito interessante. Falou que já aposentou. Vocês se viram aí que eu já estou sossegado. Quem que foi? Porque o que ele fez, tinha que fazer, vai ajudar. Esqueçam de mim, em outras palavras, né? O que ele falou. É sim. Esqueçam de mim. Esquece mesmo, deixa o homem em paz, ele já trabalhou. Ó, pastor, fala não, mas amanhã já esqueci. O que acontece? A vida tem que ser assim. As pessoas têm que esquecer de nós mesmos. Não no mau sentido, mas no bom sentido. Porque se você ficar apegado muito aos seus pais, você não tem a sua vida adulta. Aliás, é um grande problema que o pessoal sai de casa com 60 anos, né? No centro de recuperação, cujo lugar eu trabalhei há uns 20 anos só, tinha lá um rapaz de uns 55, aí ficou lá, já estava a terceira vez na casa de operação. Ah, minha mãe não veio me visitar. A mãe dele tinha 84. Falando, meu amigo, você dá tormenta para sua mãe, está com 50 e tantos anos,
e ainda está pedindo a mamãe. Esquece a sua mãe, que ela te esqueça também. Viva a sua vida, cresce. As pessoas têm que crescer. Tem que cortar o cordão umbilical. Não é desrespeitar, mas nós temos que seguir a vida. Ô, irmãos, o pastor morre. Não sei se você sabe, aqui no Rio Grande do Sul não morre, não? Quem que falou que também não quer fazer enterro? É o mesmo, né? Está proibido de morrer, hein? Que o pastor não quer fazer enterro. Porque as pessoas vão passando, é assim. Que eu ia falar o seguinte, às vezes tem pastor que fala, tem medo que toma o lugar. Meu irmão, estou implorando, tomem o meu lugar. Né? Porque aí eu vou para outro lugar também. E que se Deus me colocou num lugar, é Ele que me tira daquele lugar. Nenhum homem pode me tirar daquele lugar. É lógico que eu fico esperto nos malandrão, né? Mas tem muita gente boa que eu quero que me substitua. Se eu morrer, tem quem dá aula de hebraico, de grego. Aramaico ainda não tem, mas eu vou ensinar também. Tem pessoas que nos passaram um legado. Pastor Ernesto Tonini, no seminário, já estava um pouquinho velho, com 95 anos só. Falou, passou para o Maurício, lá a direção do seminário. O doutor Paulo tinha uns 70 e poucos, passou para mim a coordenação. Hoje eu já passei para outro aluno que está lá coordenando. Eu quero ver as pessoas crescer. Por favor, nos substituam. Porque nós estamos velhos, de cabelo branco. Tem que ter gente para nos substituir. Nós temos que preparar os nossos sucessores. Foi pregado aqui também. Eu prestei atenção nas pregações, hein? Olha, Josué, não é? Ele foi preparado por Moisés. Mas quem ele preparou? Deus fala para Josué, você está velho. Você sabe, né, Josué? Deus chamar alguém de velho é uma humilhação, né? Deus é mais velho que todo mundo. E fala para Josué, você está velho. E ainda tem muita cidade para conquistar. A gente não sabe se, na verdade, não tinha ninguém, né? Então o pastor pregou, olha, o Elias deixou Eliseu. Quem Eliseu deixou? Mas também a tranqueira do Geazi, talvez não tinha ninguém para deixar, mas que nos substituam, que sejamos esquecidos mesmo. Esquece de mim, eu vou para outro lugar. De vez em quando você lembra, mas esquece. A vida é esquecimento, as coisas vão passando. Nós não podemos nos apegar aos cargos, nós não podemos nos apegar aos diplomas, ao que nós produzimos, nem à nossa família. Nós não podemos nos apegar, porque o pregador nos alerta, que bom não pensarmos que, eu vou deixar uma estátua ali para lembrarem de mim. Vão quebrar a estátua, daqui a pouco não lembra mais de você também não. Deixa a vida seguir o seu curso. Deixa que as pessoas novas venham e te substituam. Na verdade, nós já fizemos até esse cálculo, a maioria dos pastores da convenção já estão velhos. Mais de 60, né, pastor? Vocês estão mais velhos ainda. São mais velhos que eu. Cadê os novos? Cadê os novos pregadores? Cadê os novos pastores? Não é porque a gente não gosta de ser pastor e que a gente está enfadado. Não, nós gostamos. Mas, irmão, nós vamos envelhecer. Nós somos menos importantes. Eu falo para a igreja, eles não gostam não, porque eles gostam muito de mim. Não sei porquê, mas eles gostam. Falo, irmãos, a pessoa menos importante da igreja é o pastor. Porque já passou vários pastores aqui. E eu também vou passar. Ou porque eu vou morrer, ou porque eu vou para outro lugar, ou porque Deus vai me chamar para cá, vai me chamar para lá. Paulo fala a Timóteo, o que de mim ouviste, isto transmite a homens fiéis e que sejam idôneos e que eles transmitam a outros. Eu lembro das aulas do pastor Ernesto Tonini até hoje. O pastor Ernesto Tonini deixou um legado. Ele sabia que ele estava
passando, já estava idoso, e ele não fez como muitos pastores fazem. Ah, se eu morrer, que será daquela igreja? Ah, se eu for embora, espero que tudo dê errado, né? A pessoa sai da empresa, fala, ai, espero que essa empresa ela venha à falência. Péssimo profissional. Eu trabalhava numa empresa de TI, peguei tudo bagunçado. Quando eu saí de lá, até a faxineira cuidava da TI. Estava tudo documentado. Quem pegou meu lugar não teve trabalho nenhum. Então, creio que fui um bom profissional. Os pastores têm que sair das igrejas e deixá-las de pé e não caídas. O bom líder é o desnecessário. Tem livros escritos sobre isso. O bom líder é o desnecessário. Porque se você lidera e as pessoas dependem de você, você é um péssimo líder. Se você morrer e a igreja vai ficar desamparada, você é um péssimo pastor. Se você morrer e sua família ficar desamparada, você é um péssimo pai. Que aí vão lembrar de você. Está vendo? Deixou tudo zoado aqui, ó. Não, nós não devemos nos apegar a nada. Esta é a mensagem do pregador. Nós devemos deixar e transmitir para os outros. Aí eu ia falar do exemplo, o pastor Enés falou. Em Israel tem vários rios, mas tem 3 principais lá. O Merom, o Tiberíades e o Mar Morto. Do Merom vem a água e ele tem vida. Ele desce para o Tiberíades e o Tiberíades tem vida. Aquele Tiberíades desce para o Mar Morto. E o Mar Morto não desce para lugar nenhum. E só tem morte. E aí o pastor Enés fala, que rio você quer ser? Um que transmite vida porque passa para os outros aquilo que você recebeu? Ou um que acumula tudo em si e só tem morte? Até os pássaros que passam por cima do Mar Morto morrem, porque o rio, como ele não transmite água para ninguém, ele tem uma quantidade enorme de evaporação. Então até os pássaros morrem ao passar por cima dele. E este não é o evangelho de Jesus. É para nós transmitirmos aquilo que recebemos e que venham outros e que sejam melhores do que nós. Olha, se morrermos e tiver pessoas melhores para nos substituir, glória a Deus, devemos estar felizes. Se sairmos de uma igreja e tem pessoas para nos substituir, melhores do que nós, muito bem. Nós temos que gerar as pessoas melhores do que nós, porque sempre vai ter alguém melhor do que nós em alguma coisa. Nós não somos melhores em tudo, mas isso nos afronta, nos ofende, nos incomoda, nos humilha, porque nós queremos ser lembrados para sempre. E isto é vaidade de vaidades. Nós queremos que os outros sintam falta de nós. Que bom que sintam só por um tempo e depois continuem as suas vidas. Que bom que nos chamem, lembrem de nós, mas que também nos esqueçam para continuar e avançar no Evangelho. É boa a palavra do pregador, tudo é esquecimento. Portanto, não coloque seu coração em nada que há debaixo do sol. Para encerrar, eu espero que essa mensagem tenha te incomodado. Eu vim incomodar esses dias aí. Talvez nunca mais me chame, mas pelo menos já incomodei. Pedro diz, em 1 Pedro 1, 24, 25, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Não coloque o teu coração em nada que há debaixo do sol. Por quê? Porque tudo é vapor. Tudo se esvai de uma forma muito rápida, sem você perceber. Porque tudo é desvantagem. Não há vantagem, não há lucro. Não gaste a sua vida, nem ocupe completamente o seu coração, porque debaixo do sol tudo é desvantagem. Tudo é repetição. Não há nada de novo. Não há nada que uma novidade vai trazer receitas mágicas para te trazer prosperidade, riqueza, alegria. Não há novas filosofias, novas políticas. Tudo é o que já foi e será o que era. Tudo é canseira. Não ocupe seu coração demais com uma coisa só.
Um dia tudo vai cansar. E que bom se você não tiver gastado a sua vida com esta canseira. Tudo é esquecimento. Não se ensoberbeça, não se vanglorie. Tudo é esquecimento. Eu passarei, você passará. Não queira ser lembrado para sempre. Isso também é vapor, é névoa. Que outros venham, que façam melhor do que nós. Esta é a mensagem de Eclesiastes. Mas não é a mensagem para te desanimar. É para libertar o seu coração. E sabe qual é o resumo de tudo? Você não pode substituir nada por Deus. Ele é tudo. Tudo é para Ele. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a sua força. Sobrou alguma coisa, irmão? É tudo. É mais do que os nossos filhos. É mais do que os nossos cônjuges. É mais do que os nossos títulos, nossa profissão, nosso cargo. Se algo substitui Deus, é idolatria, é vaidade. E você não deve colocar o seu coração nisso. O Senhor te convoca, então, a colocar o seu coração somente nele. Lembre, em nada que há debaixo do sol, mas aquele que está acima do sol, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não se pode servir dois senhores, só há um Senhor e Ele não divide a sua glória com ninguém. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu não sei se eu vou perturbar o louvor de novo, para eu pedir para tocar um hino que ninguém sabe. Talvez alguns saibam. Eu sei que o Misael me falou que sabe todos, os antigos e os novos. Há um hino antigo que diz: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. Essa mensagem. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Aonde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu coração, meu irmão? Está nos seus filhos? Por melhor amor que seja, ele não pode substituir o amor de Deus. Está no seu cônjuge? Por mais belo que seja, ele não pode substituir a Deus. Está na sua profissão, no seu negócio, no seu cargo, no seu ministério. Tudo isso é debaixo do sol, e o seu coração tem que estar acima do sol. Não tenha sobre ti um só cuidado, um só que seja.